Hoje vai ser boca profética, Pai. Entregue o pastor Deus em suas mãos nessa luz, Pai. Que ele venha diminuir, o Senhor venha crescer, Pai. Que ele não venha ver nada dele, Pai, para agora. Que ele venha entender que o que está preparado vem direto desde o alto céu, Pai. Que ele venha entregar tudo conforme a sua vontade e seu querer, Pai. Que ele venha diminuir e o Senhor venha crescer. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Faça a tua agir acontecer, Pai. Dê sabedoria para entender a tua palavra, para entender aquilo que tem preparado a tua igreja. Pai, entrega a vida dele na missa, vai em sua mão, que o Senhor estiver guardando, protegendo, abençoando, Pai. Faça a tua agir acontecer, em nome santo de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém. Como mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Deixa Deus te usar, pastor David, com força total. Glória a Deus, a paz de Jesus, amém? Vamos ver se o Senhor uma foto, salva de palmas. Ele merece, irmão. Ele merece. Toda honra, toda glória, todo louvor. Quero agradecer aos irmãos aí pela recepção, né? Cada um dos pastores, o pastor Irinaldo mesmo que me convidou, Deus abençoe muito. Poderia sentar um minutinho? Glória a Deus. É uma bênção, né? A gente poder estarmos juntos em comunhão para falarmos de comunhão. Bênção pura de Deus, né? E também uma responsabilidade. Eu quero fazer só, já foi apresentado aqui, está aqui na frente a minha esposa, né? A câmera girl aqui, a pastora Zuleide, trabalha comigo no ministério. Ali na terceira fileira, a diaconisa Elisângela, também trabalha conosco no nosso ministério. Nós somos uma igreja também missionária, graças a Deus. Temos esse DNA, né, de trabalhos missionários, e Deus tem nos dado aí vitória, Deus tem nos sustentado. Né? Quando a gente se propõe a fazer a obra do Senhor, a obra missionária, ninguém está mais preocupado com a obra do Senhor do que o dono da obra. E o dono da obra ele não deixa. Às vezes não sobra nada, mas também não falta. Né? E a promessa é que ele é nosso pastor e que nada vai faltar. Né? A promessa não é tudo sobrar, é que nada vai faltar. Então não falta. Né? É bênção de Deus. Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias. Os irmãos já estão com a Bíblia aberta, porque é o tema da festa. Hebreus 10, no verso 25. Algumas versões são diferentes, né? Mas o sentido da palavra ela quer dizer a mesma coisa. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia do Senhor está chegando, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Eu vi os irmãos com a colinha. Fiquei com vontade. Trouxe uma colinha aqui também. Queridos, nós vamos começar a palavra dessa noite. O nosso Deus, Ele é um Deus que ama a comunhão. A comunhão está na essência do caráter do nosso Deus. A prova da comunhão, que Deus ama a comunhão, é que Ele nos criou. Deus ele criou o ser humano para ter comunhão com o homem. Tanto que lá no Gênesis, Deus vinha na viração do dia para conversar com o homem, para ter comunhão com o homem. Nós somos criados exclusivamente com esse propósito, o propósito da comunhão. Até que o homem, lá no período do Éden, quando Deus criou tudo no paraíso, resolve romper essa comunhão com Deus, desobedecendo a Deus, comendo de um fruto que Deus proibiu que ele comesse. E o homem então rompe com essa comunhão com o Senhor. A comunhão então, ela foi perdida. No macro, ela foi perdida. E aí os anos foram passando, Deus foi mandando profetas, Deus mandou juízes, profetas, sacerdotes, e os anos foram passando. E o problema com a comunhão não foi resolvido. O problema da comunhão não foi resolvido. E agora a gente chega em Jesus Cristo.
Ele nasceu, cresceu, operou milagres, fez 3 promessas para nós. O que passar disso são mimos. 3 promessas que Jesus prometeu para a gente: o Espírito Santo, o céu e uma cruz. O que passar disso? Mas Ele nos prometeu o Espírito Santo, o céu e uma cruz. E o nosso Senhor, agora Deus, Ele vem à terra, Senhor Jesus, Ele vem e, num dos períodos mais difíceis da vida do Senhor Jesus, pensa, tudo foi descortinado, Ele sabia que Ele ia ser crucificado, Ele ia padecer horrores, um sofrimento que é inimaginável para qualquer ser humano. E Ele suportou muito mais que o ser humano suportaria, porque Ele era homem, tinha natureza humana e natureza divina. Então suportou muito mais. E Ele foi descortinado, Ele soube que ia passar por isso. O que Ele faz? Ele prepara uma mesa e prepara uma refeição para os seus amigos e discípulos. Porque a comunhão é mais importante. A comunhão é mais importante. Ele queria a comunhão com aqueles que estavam ali. Ele queria comunhão, ele queria participar daquele momento. Ainda que estava sendo difícil. Depois ele pede, ele ora e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O medo não era de enfrentar a cruz, mas de perder a comunhão com o Pai. Não era de enfrentar a cruz, mas de perder a comunhão com o Pai. E Jesus então vai para a cruz. Jesus morre. Ao terceiro dia ele ressuscita. E aí, ao ressuscitar, os irmãos podem abrir aí, quem quiser acompanhar, Lucas 24, do 13 ao 35. É uma passagem bem conhecida de todos, que é a passagem do caminho de Emaús. Mas Jesus, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, as mulheres que estavam ali foram lá e deram falta do corpo de Jesus, chamaram Pedro e João, foram lá, viram que Jesus tinha ressuscitado. Daqui a pouco Jesus aparece, pede para que Maria Madalena não toque nele. Pastor, onde entra a comunhão? Vai chegar lá. E no caminho de Emaús, irmãos, desanimados, tristes, Maria Madalena falou que viu, que conversou com o Senhor, mas os outros não tinham visto. E 2 discípulos caminhando pelo caminho de Emaús. E daqui a pouco, quem é que chega até junto deles? O Senhor Jesus. Só que os olhos deles estavam cobertos, eles não podiam reconhecer o Senhor. E eles foram andando, conversando agora, os 3 em comunhão. E ali vão os 3 no caminho de Emaús, conversando, e o coração deles ardendo, e conversando, e foram indo, e pediram ao Senhor: Senhor, fica conosco, comunhão, fica conosco, Senhor. Então, eu fico, vou ficar. Irmãos, que coisa linda, presta atenção. Eles reconheceram o Senhor quando? No partir do pão, comunhão. Eles reconheceram o Senhor no momento que o pão foi partido. Os olhos deles descortinaram, eles viram o Senhor. E agora eles voltam correndo, desesperados para Jerusalém, deixando dado cerca de 11 quilômetros a pé. E agora voltaram correndo desesperados, porque eles reconheceram o Senhor. Não reconheceram porque desceu um fogo do céu. Não reconheceram porque desceu um raio, um relâmpago flamejante. Não. Mas no partir do pão, eles viram que era o Senhor. Aleluia. Para vocês verem o poder que tem a comunhão. Aleluia. O poder que tem. Jesus morreu na cruz do Calvário para resgatar a comunhão entre nós e Ele. Igreja missionária, luz e sal da terra, em comunhão com Cristo Jesus. Que bênção. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite e eles voltaram então para o local de adoração onde eles estavam, e de repente quem é que chega lá? Jesus chega e diz: Pai seja convosco. O Senhor separou
apresenta agora ressurreto. Aleluia, Deus. Ou seja, Jesus veio para um momento de comunhão com eles. Não só um momento, mas veio para ficar e ressuscitou para nunca mais morrer. Para garantir a mim e a você vida eterna. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus encontrou aqueles homens onde? No caminho, de Emaús, mas era no caminho. Quando eles voltaram pelo caminho. Pode conferir pela palavra de Deus. Eles voltaram no caminho. Ou seja, não há encontro com Jesus que seja fora do caminho. Nós estamos vendo alguns tempos difíceis, irmãos. Eu falo para os irmãos, de tempos difíceis nós estamos vivendo, esses tempos de hoje. Mas são tempos que não são difíceis, mas não são impossíveis. Não são tempos para ficarmos demasiadamente lambendo feridas, mas enxergarmos coisas que são oportunidades que Deus nos dá. Aleluia. Para que possamos alcançar mais pessoas. Para que mais pessoas venham para onde? Para a mesa. Para a comunhão. Não deixamos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Nós procuramos encorajar-nos uns aos outros. Mas ainda quando vocês veem que se aproximam de irmãos, as profecias estão se cumprindo. Muitas já se cumpriram, algumas já estão se cumprindo. Jesus pode voltar a qualquer momento que Ele é Deus. Ah, mas ainda falta ainda levantar uma serpente no mar. Ei, Jesus, Ele não está preso. A Bíblia fez a Bíblia para que a gente obedecesse ela. Nosso Deus fez a Bíblia para que a gente obedecesse a palavra. Ele não está preso à Bíblia Sagrada. Nosso Deus é muito maior que a Bíblia Sagrada. Ele é muito maior. Nós sim devemos obedecer a palavra de Deus. Precisamos e temos que obedecer a palavra de Deus. Ele nos criou, irmãos, para termos comunhão com Ele. E nós, muitas das vezes, nós somos missionários. Eu, pastor, já viajamos, tivemos uma viagem agora para o Uruguai, foi bênção de Deus. Nós pregamos para pessoas se arrependerem dos seus pecados. E tenham comunhão com o Senhor, também conosco. Nós ministramos a palavra de Deus, nós pregamos, nós espalhamos o Evangelho. Mas por quantas vezes, irmãos, ao invés de pontes, nós construímos muros? Que muro é esse, pastor? Quando a gente passa por alguém, aqui não, né? Lá na igreja que eu pastorei, o pessoal assim. Lá nas bandas lá de onde eu venho, lá é desse jeito. Crente passa pelo ímpio, não dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite. E queremos que Deus faça obra no coração daquela pessoa e ela venha sentar na mesa. Nós precisamos, irmãos, construir pontes para alcançar aqueles que estão perdidos. E são pequenas coisas, como eu acabei de explicar aqui agora. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não custa nada. Eu sou salvo por Jesus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. E eu sou muito feliz por isso, mas eu não sou melhor que ninguém, porque Jesus morreu por aquele que está caindo bêbado. Jesus morreu por aquele que está nas drogas, por aquele que está perdido, por aquele que está com um fuzil no braço de drogas. E por muitas das vezes nós crentes, nós passamos. A minha santidade não permite, Meu Deus. que eu fale um bom dia, boa tarde, boa noite. O sangue de Jesus. A minha santidade não permite que eu dê um abraço. Isso eu estou falando, irmãos, de ímpios, de pessoas que não conhecem Jesus. Vamos falar mais de comunhão? Comunhão com irmãos de outras igrejas? Às vezes, eu tenho um sentimento difícil, triste, mas parece que nós somos torcida organizada de time de futebol. Parece que a gente passa pela torcida do time adversário, ninguém fala com ninguém. Não dá uma paixão a Jesus. Meu Deus. Nos achamos melhores. Se você sabe mais, ensina. Traz para a comunhão, traz para perto, traz para a mesa. Jesus, no momento terrível da vida terrena dele, ele trouxe os seus para a mesa. Todos. Todos. Quem ia fraquejar na fé, aquele que duvidou, o que ia trair, estava na mesa.
O que ia negar estava na mesa. A mesa foi para todos. Não foi para. Não, vou pegar aqui só o que deita no meu peito aqui. A mesa só entre eu e ele e o resto fica para lá. Não! A mesa foi para todos. E precisamos, irmãos, estender essa comunhão àqueles que não têm Deus, àqueles que estão perdidos. E muitas das vezes o seu bom dia vai fazer toda a diferença. Por muitas das vezes a religião, Deus, nos ensina a passar pelo meu irmão ali. Eu não vou falar com ele porque, não, ele era dele, passou ele não, vou pegar aquele irmão, não. Fala com ele, não. Nossas igrejas são diferentes. Nós temos um estilo diferente, nós somos mais escolados. Não, nós temos uma visão. Essa é a visão deles lá. Lá no céu a gente vê como é que fica, hein? A comunhão tem que começar. Venha a nós o quê? Seja feito o quê? Pois é. Primeiro o reino dele vem. Não é a gente no céu, não. O reino deles vem em nós. Depois, vamos passar o tempo, a gente vai chegar lá, porque o céu é o nosso destino. Ou seja, o céu é o retorno ao nosso lar, na verdade, é a nossa origem. Nós viemos de lá e para lá, nós voltaremos. Nós estamos peregrinando aqui por essa terra. Então, deixe que Deus fale ao seu coração nessa noite. Por muitas vezes, precisamos de muita comunhão com o Senhor. Uma comunhão que vem através de intimidade com o Senhor. Precisamos ser íntimos do Senhor. Como é que eu tenho comunhão com o Senhor se eu não falo com o Senhor, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não procuro estar perto do Senhor? Que comunhão é essa? E essa intimidade, deixa eu falar uma coisa para vocês. A intimidade gera santidade. A santidade gera autoridade. Aleluia. E a autoridade gera serviço. Quanto mais alto a gente chega, mais servo a gente tem que ser. Aleluia. Mais serviço. Comunhão com os irmãos. Estou aqui vendo o rostinho dos meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu amo vocês. Eu amo todos vocês. Aleluia. Mas daqui eu só conheci o pastor Reinaldo. E quem veio comigo no carro, eu estou conhecendo vocês pela primeira vez hoje. Isso é comunhão. Aleluia. Isso é comunhão. Eu pertenço à comunidade cristã Amor e Fé, lá em Jardim América, lá dentro da favela lá. E Jesus está lá com a gente também. Quando a gente esquisito de ser, mas Jesus está com a gente lá. Amém, queridos? Então nós possamos tomar posse disso. Deus santo. E possamos tomar posse disso. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra diz que não deixamos de nos reunir, não deixamos de reunirmos como igreja. É importante ver os cultos, irmãos. Deixa eu dar uma palavrinha. Nós somos corpos de Cristo, estamos juntos. Misturado. Aqui nós somos corpos de Cristo. Quando a gente se separa, templo do Espírito Santo. Cada embaixador vai para o canto, refletindo Jesus, deixando transparecer Cristo na vida dele, mas juntos, corpo de Cristo. E é uma luta assim, grande, um grande empenho do inferno para que esse movimento de nos reunir se acabe. E precisamos tomar cuidado com isso. Muita gente fala, não precisa de igreja. Você vai ser aonde, indivíduo? Você vai ser aconselhado aonde, indivíduo? Oh, Deus. Você está ouvindo a voz de quem, indivíduo? Fala pra gente. Eu vou na igreja quando der. Afinal de contas, no Brasil nós temos aí uma liberdadezinha aí que a gente pode, às vezes está tudo aberto aí. O dia que der eu vou. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você empurra o teu evangelho com a barriga, é porque tem pouca importância para você. Meu Deus. Vou repetir mais uma vez. Se você empurra o teu evangelho com a barriga, é porque ele tem pouca importância para você. Aleluia. Não deixemos de reunirmos como igreja. Então vem para a igreja. Vem para a igreja. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Dá só um alerta sobre. Nós vamos falar sobre comunhão, né? Coisa boa falar sobre comunhão. Deixa eu dar um alerta para vocês. Cuidado. Muito cuidado. Com insights na internet. Onde um pastor famoso fala e a palavra do pastor famoso tem mais peso do que os seus pastores que estão aqui. Aleluia. A palavra do pastor famoso tem mais peso do que eles estão aqui.
vem para cá, mas eu já preguei, isso eu já preguei. Pregando para a primeira pessoa, que lê a mesma Bíblia. É desafiador, irmãos. Meu Deus! É desafiador. E aí, às vezes, você vê o irmão, graças a Deus, está lá na internet pregando, mas você dá mais ouvido do que o camarada está falando lá, do que o seu pastor. Cuidado. Antes, cortar a asa do pássaro, né? Eu sou de uma época que proibia a televisão na igreja. Não estou aqui para dizer que é errado. Internet não, irmãos. Use, mas use com sabedoria. Aleluia! Use com sabedoria. Glória! Ouça o teu pastor. Tem gente falando lá, né, irmão? Quero ver o que o meu pastor acha disso. Não fica andando atrás de novidade, não. A Bíblia, segundo o Billy Graham, ela é mais atual do que o noticiário de amanhã. A Bíblia é mais atual do que o noticiário de amanhã. Aleluia! Então, ninguém está inventando nada. Ninguém está começando nada. E tem um monte de coisa aí começando. E a gente tem que tomar cuidado. Redes sociais. Para que a gente possa continuar mantendo a nossa comunhão com Deus. Aleluia. Ei, a desobediência só atrai maldição. Meu Deus! Seja obediente, siga Deus. Tenha comunhão com os irmãos. Sabe? Aleluia! Fala com o irmão, aperta a mão do irmão, abraça ele. Sabe? Aqui na igreja, nós temos, pastor Hernaldo sabe, a gente tem um grupo de pastores interdenominacional que a gente se reúne a cada 15 dias. É intencional, a gente se reúne para a gente nos aconselharmos uns aos outros. Não tem aquele negócio de relatório, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, secretário, é comunhão, sentar numa mesa, tomar um café, sabe? E deixar o título lá com ele fora, a gente ser humano, e poder participar com beleza, e poder abrir nossos corações e ouvir um conselho. Pastor presidente tem que ouvir conselho também. Presidente de Aleluia! comunhão com os pastores presidentes. Uns estão felizes, outros estão tristes, a gente vai se aconselhando um ao outro. E é uma bênção de Deus em nossas vidas. Amém. Outra coisa, para que a comunhão aconteça e continue acontecendo, que eu sei que aqui tem comunhão. Eu senti a presença de Deus no início do culto até agora. E é Deus falando, e essa palavra que está chegando aí para vocês é confirmação de tudo. Eu liguei hoje à tarde para o pastor Irinaldo e o Deus estava me dando algo para trazer. E aí o pastor Irinaldo, eu falei, pastor, eu estava orando aqui, e agora os pastores pegam a palavra e comunhão, lácteo, comunhão, lácteo, comunhão, lácteo. Falei, Jesus, foi confirmado. É isso aqui. Aleluia! A sua vara, o seu cajado me consola. É isso aí, irmãos. E vamos dando glória a Deus. Aleluia! Irmãos, mais um conselho. Vocês têm pastores. Pastor e pastores. Mais um conselho. Voltando ao assunto insights. Cuidado com insights. Isso é sério. Cuidado com insights na internet, nas redes sociais, que vivem de denegrir a imagem da igreja. Não dê audiência para isso. Não assista. Quando você assiste, você gera engajamento. Tem gente lucrando com o escândalo. É verdade. Jesus fala, ai de quem promove o escândalo. Ai de quem promoveu o escândalo. Agora imagina de quem está difundindo o escândalo. É cantor de não sei de onde que caiu. É pastor, não sei de onde que caiu. E aí joga nas redes sociais. E aí aquela pessoa que não conhece Jesus, que não teve encontro efetivo com Jesus, acha que tudo é bagunça. Acha que tudo é igual, é tudo do mesmo jeito. E não é. Existem homens de Deus, os homens sérios, Aleluia! e sites lucrando muito dinheiro, porque tem muito corvo se alimentando disso. E a igreja de Cristo é um corpo. E o corpo também tem intestino. Meu Deus! O corpo também tem. Mas precisamos lembrar que o corpo não é só intestino. O corpo tem coração, o corpo tem olho, o corpo tem nariz, tem mão, tem olhos, tem cérebro. Sites que estão especializados em criticar a igreja, sites especializados em criticar pastor, e depois pastor. Irmãos, aqui ninguém é conivente com o pecado, não. Eu quero que vocês entendam, ninguém é conivente com o pecado. Mas eu ainda não vi um site na internet dedicado a restaurar alguém. Site restaurador. Site que
cai alguém que caiu, eu vou te levantar, eu vou te ajudar. Aleluia, Jesus. Sai de cá um cantor que caiu e levanta, irmão, vem cá. Você me abençoa, você abençoa a vida. E uma igreja que eu estou tanto seu louvor, não está caído, cara. Você quer ser ajudado, vamos te ajudar. Não somos coniventes com o que tu fez, não. Mas nós temos amor no coração e queremos que você sente na mesa de novo. Porque a mesa não é da mesa, não. A mesa é do Senhor. E a mesa é a comunhão. A mesa é o lugar de comunhão. Deus. Cuidado com quem critica demais. Tinha um pastor que tinha um site aí. E ele criticava. Até que chegou um momento, ele não atraiu pombinhas, atraiu muito corvo. E quando ele precisou da misericórdia, ele teve que desligar o próprio site. Teve que se mudar de lugar. Milhões de pessoas se diziam defensor do Evangelho, como se um leão precisasse que alguém defendesse. Tadinho do leão, vamos defender o leão. Não tem o Evangelho por si só. É poderoso, está aí há quanto tempo, irmãos? Mas quando precisou de misericórdia, nunca se não, mamãe. Você tem misericórdia para ninguém e agora está pagando por isso. Mas que Deus ajude que ele volte. Em nome de Jesus. Tem alguns, né? Tem um tal fuxico do inferno, irmãos. Cuidado com isso. Não já diz fuxico. Já vem de fofoca. Eu não preciso saber de escândalo de ninguém. Eu tenho que orar por todos. A igreja é Santa Casa de Misericórdia. Se entrar aqui um irmão caído, por mais que venha, né, passe por todo um processo, mas é um lugar de misericórdia, um local de levantar as pessoas. Aleluia. Não trazer para a mesa. Meu Deus. Trazer para a comunhão. Deus está falando algo forte sobre comunhão. Aleluia. Nessa noite. Santo. Estou caminhando para o final, querido. Santo. Tinha um menino que estava pregando aí, ficou famoso no Brasil todo. Uma criança estava pregando. E, desculpa a similaridade, mas pegaram um menino agora que ele falou um monte de bobagem porque é um menino. E pouco tu não acaba menino. Ele poderia pregar no evento jovem, alguma coisa assim. Deus tem chamado na vida daquele garoto, irmãos. Deus tem chamado. E o que me dói no meu coração é que as pessoas não estão deixando feliz. Deus ele falou um monte de coisa. Falou um monte de heresia. Fez um monte de coisa. Mas nós somos da comunhão mesmo. Eu queria poder dar um abraço nele e falar, meu filho, vem cá. Não está na hora ainda, eu vou te ajudar. Senta aqui. Um lar todo destruído. Tem 2 pais que não servem. Uma mãe que está cancerosa desde 2020 em cima de uma cama, que não é evangélica. E ele estava aí. E aqueles que estavam lucrando atrás, cadê eles? Cadê os adultos? Nós está com a pedra no garoto, todo mundo tá... Ele não tem idade para dirigir, irmãos. Ele não tem idade para votar ainda. E todo mundo está com pedra, os sites estão aí. Todo dia com uma novidade. Todo dia com uma má nova. Mas em nome de Jesus, que possamos ter o coração. Aleluia. Em nome de Jesus. Ajuda, Jesus. Que possamos ter um coração voltado para o abraço. Aleluia. Possamos, pudermos encontrar aqui, menina abraçar e levantar. Já tem um pastor que está fazendo isso. Não vai entrar no meio da questão, né? Mas já tem alguém que já se propôs a fazer isso. Louvado seja Deus. Aleluia. Já está fazendo isso. Mas enquanto isso está acontecendo, enquanto essa dor e esse sofrimento está acontecendo, muita gente está enricando. Estão ficando milionários nas redes sociais, porque você foi ali, deu um like para assistir, deu um like, ou clicou para assistir, gerou engajamento. Agora o dinheiro está caindo na conta da pessoa, que está difundindo o anti-evangelho. E agora ímpios que nunca tiveram encontro com Jesus, repito novamente, estão tomando nojo do evangelho, porque acham que tudo aquilo que está sendo vinculado na internet, aquilo é a igreja, aquilo é o evangelho, não é. A igreja é a noiva do Senhor Jesus. Pura, santa, imaculada, e continuar sendo ela. Tem noivo, viu? E o noivo vai voltar. O noivo vai voltar. O noivo anseia por comunhão com a noiva. Aleluia, Pai. Aleluia.
Queridos, a coisa é tão forte que... Deixa eu contar uma experiênciazinha aqui para vocês sobre comunhão. Eu e o pastor Eminaldo lá no Uruguai, a gente teve uns debates teológicos lá. O coro cantou. O coro cantou. Mas cantou mesmo. 80% que a gente começou, nós discordamos. Mas eram assuntos periféricos. Olha aqui, em cima do grupo ministrando a voz de Deus. Aleluia. Nós estávamos debatendo, onde 80% discordam dele de mim. Mas isso é comunhão. Aleluia. Em Cristo Jesus, por quê? Porque maior é o que está em nós que está no mundo. Aleluia. E o que é periférico, levou para o seu periférico. Mas o mais importante, que Jesus morreu, ressuscitou para nos garantir vida eterna. E Jesus não nos vai. Glória a Deus, irmãos. O mais bonito do céu é que Jesus está lá. Eu já vou falar uma coisa para vocês. No céu, já estou encerrando. Você vê a importância da comunhão. Então continuemos. Passa pelo bebezinho, fala um bom dia para ele. Passa pelo cacudo, bom dia, meu filho. Levantar na droga, bom dia, boa tarde, boa noite. Faça isso, irmãos. Como Deus vai abençoar. Sua palavra tem poder. O seu bom dia vai demonstrar que você se importou e está querendo fazer com a comunhão. E já estou encerrando. Está encerrando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei sobre mesa preparada. Eu falei sobre mesa, sobre Jesus. Mesa antes de passar pela cruz. Mesa depois da cruz. Lá no céu não tem um púlpito preparado. Lá no céu não tem uma igreja como nessa preparada. Lá no céu tem uma mesa preparada para nós. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de comunhão. E Ele quer comunhão com você. Ele quer comigo, Ele quer comunhão com todos nós. Aleluia. E que tenhamos comunhão uns com os outros. Verdadeiramente. Principalmente para aqueles que estão se perdendo. Principalmente para aqueles irmãos que têm uma visão que, ao nosso ver, é um pouco mais distorcida. Quando você fala com o irmão, e tem gente que às vezes não entende, pensa assim, é um pouco mais entendido. Senta, explica. Meu irmão é pastor e sempre comenta isso, quando alguém puxa algum debate e fala assim, você quer debater ou você quer aprender? Se você quiser aprender, eu te ensino. Ô, glória! Se você quiser debater, eu estou fora. Quer aprender? Deixa eu te ensinar. A minha pessoa tem uma luzinha de vela na mão, irmão. Uma velhinha na mão, você tem um holofote. Então diminui um pouco o holofote. Chega perto da pessoa e vai ensinando ela. Amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus. Multiplique em nome de Jesus. Aleluia. Bom, que Deus abençoe todos vocês. E enche o coração de cada um de nós de comunhão. Da genuína comunhão. Da comunhão que o Senhor Jesus nos proporcionou. Em nome de Jesus. Quero agradecer a amada igreja pela oportunidade. Pastor Reinaldo pela oportunidade. As fortes salvas, palmas. Louvo o nome de Jesus. Para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.